Então, boa tarde a todos. Vamos dar então início ao segundo painel, o primeiro painel da parte da tarde. E a começar por apresentar este painel, então tenho o professor Jorge Pereira da Silva, que é constitucionalista e é diretor da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Lisboa. De Lisboa. Depois, a Mariana Lopes da Fonseca, que é economista e é investigadora do Max Planck Institute em Munique. E, por fim, Sofia Pinto Oliveira, também constitucionalista e professora da Escola do Minho. O assunto que nós vamos hoje abordar, e para enquadrar um pouco a questão antes de passar diretamente ao painel, é a questão de saber se o voto deve ser um direito ou deve ser um dever. A abstenção é particularmente relevante se nós pensarmos no contexto das democracias, em que realmente se votar é o ato mais profundamente democrático que existe, será que a elevada taxa de abstenção não contribuirá para a fragilidade, para o enfraquecimento da democracia? E se realmente estas elevadas taxas de abstenção se encontram, como vimos de manhã, em particulares grupos da sociedade, isso aí não poderá conduzir a uma subrepresentação desses grupos? Quanto à questão propriamente dita do voto obrigatório, é interessante referir que os países que têm voto obrigatório ou o introduziram a quando do voto universal, ou o introduziram na transição para a democracia, ou, excepcionalmente, como é o caso da Austrália, para combater o problema da abstenção. Quais é que são os argumentos a favor e contra o voto obrigatório? Então, realmente, os argumentos a favor do voto obrigatório colocam a tónica na importância de votar como um ato social, no voto como conquista política e, portanto, salientam este aspecto da sociedade do voto. E entendem, então, que realmente só assim se consegue ter uma democracia sã, saudável. Quem discorda do voto obrigatório perspectiva, porventura, mais o voto como um exercício de plena autodeterminação pessoal. E sendo então o direito de votar profundamente pessoal e um exercício de autodeterminação, a obrigação de votar estaria, no fundo, a limitar essa liberdade da pessoa. Por outro lado, poderia também conduzir, de certa forma, a uma infantilização da sociedade e a estar apenas a tornear essa questão da abstenção através de uma solução rápida que realmente traz algum resultado e como nós verificamos, que existe obviamente, se o voto é obrigatório, terá um maior grau de participação, no entanto, pode não ir às razões mesmo do problema, no fundo só curar, matizar os sintomas da doença sem, no fundo, ir à doença em si, que é esta falta de interesse na participação política. Vamos então falar um pouquinho sobre isso, sobre que tipo de voto obrigatório pode ser introduzido, porque sabemos que realmente há Estados que optam por não sancionar o voto, mesmo sendo o voto um dever jurídico nesses Estados, outros Estados optam por sanções mais ou menos pesadas. E, portanto, vamos então começar por abordar esta questão e, se calhar, começaria a primeira questão seria então saber se o voto é um direito ou se é um dever. E se nós considerarmos o voto como dever, então é um dever cívico ou é um dever jurídico? Vou começar então talvez pela Mariana. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos por estarem aqui e boa tarde. A questão do voto ser um direito ou um dever, eu penso que principalmente existe um direito de votar. Havendo um direito de votar, existe também um direito de não votar. Tendo dito isto, nós temos visto ao longo da manhã que um dos fatores determinantes da participação eleitoral é a existência de um dever cívico de votar. E que este dever cívico ou é uma norma ou não é uma norma na sociedade, mas que a verdade é que leva muita gente às urnas. Também a investigação, temos visto que é um dos fatores. Num estudo muito recente, vemos que as pessoas vão votar para dizer aos outros que foram votar. Portanto, não é só o dever cívico, existe uma pressão social por
precisamente nessa tónica de votar ser um direito, mas também ser um dever. E eu penso também que estamos a falar da abstenção, qualquer iniciativa para combater este problema da abstenção, necessariamente vimos ao longo da manhã que teria que passar por esta importância e este apelo ao dever cívico de ir votar. Sofia. Obrigada, boa tarde também a todos. Eu não consigo ver a questão em termos de direito ou dever, eu acho que é as duas coisas, e é as duas coisas em igual medida. Hoje em dia, que vivemos na idade dos direitos, falar de deveres não é muito simpático, não é muito aquilo que está dans l'air du temps. Nós todos, essencialmente, consideramos que a cidadania se compõe de direitos. E tendemos a omitir ou a dar uma importância inferior aos deveres. Eu acho que é importante restabelecer aqui algum equilíbrio e, por isso, eu, por princípio, não tenho nada a opor à consideração do voto como um dever. A questão da caracterização desse dever e a questão das sanções que devem ou que não devem estar associadas ao cumprimento ou ao exercício do direito a voto, isso é outro problema em que, de facto, considerações de ordem pragmática podem levar-nos a achar que não deve haver sanções ou que elas não devem ser, ou prevendo-as, não devem ser implementadas. Isso é uma questão de natureza pragmática. Por princípio, eu acho que o voto é um dever e, como tal, o seu não cumprimento não tem por que não ser sancionado. E essa é a posição de princípio. A questão de saber se é um dever cívico ou um dever jurídico. Primeiro, eu tenho dificuldade em ver essas duas categorias como contrapostas. Um dever é um dever. A questão, para mim, é se deve ou se não deve ter consequências associadas ao seu não exercício. Se não for voluntariamente cumprido, deve ou não deve ter consequências. Mas não creio que exista propriamente uma contraposição entre dever cívico e dever jurídico. Jorge? Bom, eu estou completamente em desacordo. Em primeiro lugar, a Constituição, quando consagra o direito de sufrágio, faz corresponder a este direito um dever cívico, o que quer dizer precisamente que não admite a possibilidade de ele se transformar num dever jurídico e, portanto, de haver sanções pelo incumprimento desse dever. E, portanto, eu acho que voto obrigatório não é compatível com a Constituição e, verdadeiramente, eu não vejo, pelo menos no curto prazo, possibilidade de haver revisão constitucional. As revisões constitucionais em Portugal, desde 1976, sempre foram feitas ao centro, o que significa que se pressupõe uma proximidade muito significativa entre os dois maiores partidos, o PS e o PSD, e neste momento há uma polarização do sistema partidário e, portanto, não vejo no futuro próximo possibilidade de se rever a Constituição e de se alterar esta configuração do direito de sufrágio. Por outro lado, mesmo que fosse possível, eu acho que é uma má solução. É uma má solução porque não atinge as causas do problema, não vai às causas do problema. As causas são muitas, são complexas, nós vimos hoje de manhã, há um desinteresse geral pela política, há uma falta de identificação das pessoas e, em particular, dos jovens com os partidos e com os candidatos, há um ambiente cultural de pós-verdade que, em larga medida, gera também um certo cansaço democrático, um certo enfadamento democrático. Há muitas eleições que não são verdadeiramente competitivas, por vezes as sondagens antecipam logo de uma forma muito clara, e aí quanto mais precisas são as sondagens, e elas cada vez são mais precisas, melhor é a ideia que os eleitores têm de qual vai ser o resultado, e portanto, como não atinge as causas, é como tomar uma aspirina quando se tem uma doença grave. Eu não sei se a doença grave é uma doença que vai conduzir efetivamente ao colapso da democracia, mas é seguramente uma doença grave e, nesses casos, não convém mascarar os sintomas, não convém tomar aspirinas, é melhor que os sintomas da doença se tornem evidentes. E depois, por outro lado, eu não consigo pensar no voto obrigatório sem pensar no velho paradoxo de Rousseau. Rousseau era, enfim, um filósofo da política, morreu poucos anos antes da Revolução Francesa e vivia obcecado com uma ideia que era a de que os homens nasciam livres,
mas por outro lado, por todo o lado, viviam, digamos assim, sujeitos. E então ele procurou resolver este paradoxo e resolveu através do autogoverno e da regra da maioria. Mas ele entendia que a maioria tinha sempre razão e a minoria estava errada e, portanto, a regra da maioria era uma regra de verdade e a minoria devia ser sujeita, se necessário fosse, esmagada pela maioria. E, portanto, ele entendia que era possível obrigar as pessoas a serem livres. A minoria estava em erro, erro significa servidão e, portanto, ao conformar-se com a vontade da maioria, a minoria estava apenas a ser obrigada a ser livre. E isto é o princípio de todas as tiranias, diga-se, é bom da verdade. Rousseau tem muitos méritos enquanto pensador político, tem alguns deméritos. De facto, esta tese dele não é compatível com a ideia de direitos fundamentais, não é compatível com a ideia de representação política, e eu vejo um pouco nesta ideia do voto obrigatório, um pouco esta ideia de que as pessoas devem ser obrigadas a serem livres, devem ser empurradas para uma decisão livre. Quando, em bom rigor, o não votar, ou votar em branco, essa sim é uma manifestação de liberdade. Portanto, eu acho que o direito de voto compreende o direito a não votar. Sofia, concordas com esta perspectiva? E já agora, acrescentando mais um pouquinho, na tua perspectiva, então seria necessário uma revisão constitucional para introduzir o voto obrigatório, ou o atual desenho da Constituição compaginaria alguma restrição do direito de sufrágio? Voltando então um pouco atrás, sobre o que é que pode determinar a circunstância de determinados atos ou determinadas condutas terem de constituir um dever. São essencialmente 3 razões, em minha opinião. Ou entendemos que determinada conduta é absolutamente essencial para a vida comunitária e há um grande risco dela não ser cumprida espontaneamente, o caso de pagamento de impostos ou defesa da pátria, e então aí torna-se necessário criar um constrangimento ao exercício dessa conduta, contribuir para a capacitação financeira do Estado ou contribuir para a defesa nacional. Uma segunda razão que pode levar uma conduta a ser imposta como um dever é uma razão paternalista, defender a pessoa contra si mesma, defender a pessoa do seu próprio comodismo, da sua própria preguiça e, consequentemente, impor-lhe um dever de fazer alguma coisa. É o que se passa, por exemplo, relativamente às condutas de segurança, em que impomos às pessoas o uso de cinto de segurança, o uso de capacete, e esse dever está associado a uma posição paternalista do Estado, e aliás foi isso referido logo no princípio, de que a ideia de imposição do dever pode ter associado a uma certa infantilização dos cidadãos, e é isso que justifica a imposição do dever. Uma terceira possibilidade é nas circunstâncias em que o exercício de um direito pode estar ameaçado por pressão externa. O exemplo mais recente que temos é a imposição de licenças de parentalidade aos homens, em que, sendo um direito, se lhe associa também um caráter de dever para pôr a pessoa a salvo de um exercício livre do direito e a salvo de pressões externas que possam conduzir ao não exercício do direito. A imposição do voto como um dever estará, a meu ver, necessariamente ligada à primeira das razões. Isto é, a partir do momento em que nós chegamos à conclusão de que é uma conduta essencial para a vida da comunidade, que tem consequências negativas à abstenção, e por isso é tão importante a discussão que se fez aqui hoje de manhã, se a abstenção é negativa ou se ela até pode ser vista como uma forma benigna de, no sistema, se manifestar o descontentamento com o funcionamento do sistema democrático e preferível a outras, como movimentos antissistema, que podem ser mais perversos e mais perniciosos para o funcionamento da democracia do que a própria abstenção. E por isso, eu acho que no momento em que nós chegarmos à conclusão que, à semelhança do pagamento de impostos, à semelhança da defesa da pátria, é uma conduta demasiado importante para podermos simplesmente confiar no seu cumprimento voluntário, no seu exercício voluntário, para que essa conduta surja espontaneamente, nesse momento
como disse, não tenho nenhuma objeção de princípio a que se associem consequências ao não exercício do dever de votar. Se essas consequências devem ser impostas já, aqui consigo estabelecer uma ponte de diálogo clara com o Jorge e um bocadinho também em linha até daquilo com a intervenção do Pedro Vicente de hoje de manhã, que apontava muito para uma intervenção gradualista, isto é, não precisamos de avançar logo com uma obrigatoriedade do voto. Há outras medidas que podem ser experimentadas e que estão mais próximas da questão de que estava a referir também o Jorge, dos sintomas, e que hoje, aliás, de manhã também aqui foi referida por várias pessoas, como o Carlos Calado, que referiu que é a sensação da irrelevância do voto, isto é, se o voto não produz resultado, então é necessário que se eleve a relevância do voto, porque isso trará necessariamente, ou trará naturalmente, melhor dito, maior participação eleitoral. E por isso vou, como digo, por princípio não tenho objeção, do ponto de vista pragmático, não é uma solução que eu descarto à partida. Não era a primeira solução que eu proporia, mas também não é uma solução que eu descarto à partida. E uma das razões porque eu não a proporia também em primeira linha tem a ver também com algo que se disse hoje de manhã, que é o exemplo, que foi aqui citado o exemplo do Tiririca. Uma das consequências perversas da imposição do voto, e reconheço, é poder ser um estímulo a que se criem movimentos antissistema a participar dos atos eleitorais. Por isso, será a abstenção uma forma mais benigna de expressar o descontentamento com o sistema ou será preferível que esses movimentos surjam? É essa a questão que eu acho que também temos que tem que ser colocada para, a partir daí, pensar em qual será a melhor solução e quais serão as medidas dentro da lógica de intervenção gradualista com que eu concordo em absoluto de irmos passo a passo até chegarmos a soluções eventualmente mais radicais, como digo, à partida não descarto. Muito obrigada. E se calhar pegando então nesse último ponto que referias, realmente uma das dificuldades da abstenção é o não saber interpretar o que é que significa esta abstenção. Significa não querer saber, significa desconfiança, significa rejeição de todos os candidatos, significa, pelo contrário, até se virarmos o tabuleiro ao contrário, não é? Significa total confiança, significa que é indiferente um, que é indiferente outro. E então, pegando um pouco nesta ideia, será que fazia sentido valorizar a abstenção, no sentido de que quando vamos votar, aparecer também uma opção de votar nenhuma das opções acima referidas? E juntando esta questão de saber então se faria sentido existir, portanto, uma opção, um item para votar dizendo nenhuma das opções acima referidas, se deveríamos tirar algumas consequências desta abstenção, ou seja, que já não seria abstenção, desta votação negativa, ou seja, nenhuma das opções referidas. Por exemplo, será que isso poderia implicar, como foram feitas algumas propostas, que o valor desse voto, que é um não voto, não é? É um voto, mas em nenhuma das opções mencionadas, poderia, por exemplo, significar menos lugares no Parlamento, eventualmente. Então vou começar agora pela Mariana. Portanto, a questão tem estas duas dimensões. Se deveria existir este quadradinho no boletim de voto, a dizer nenhum dos anteriores, e da forma como tratamos, precisamente este quadradinho, quando as pessoas lá metem a cruz. Se deveria existir, eu penso que sim, que deveria existir uma opção no boletim de voto, nenhum dos anteriores, porque aí nós, precisamente por não sabermos o que é a abstenção, se as pessoas estão contentes, se não estão contentes, porque temos esta dimensão que há pessoas que vão votar e votam nulo ou branco, e pode ser um protesto contra o sistema, mas também as pessoas que ficam em casa, que para ir lá e não fazer nenhuma cruz, nesse caso, ficam em casa. E eu penso que criando este quadradinho, não só as pessoas teriam mais motivação para sair de casa, ir votar e saberem que existe uma possibilidade, se eu não estou satisfeita com nenhum dos candidatos, eu posso votar em branco e institucionaliza-se este voto em branco, que é contabilizado, a forma como ele é contabilizado. Aí eu penso que é preciso ter mais cuidado,
Por exemplo, não o inserir o quadradinho em nenhum dos anteriores, mas em Espanha existia um partido cuja plataforma era precisamente se ganharem mandatos, eles não vão ocupar esses mandatos. Precisamente para as pessoas terem uma possibilidade de votar em branco, sendo que votam num partido, mas sabendo que esses lugares vão ficar vazios na Assembleia, no Parlamento. Durou pouco, existiu esse partido, teve votos, ganhou mandatos, houve cadeiras vazias, mas de alguma forma não continuou. E seria preciso também entender porque é que não continuou. Principalmente se nós quisermos tornar institucional esta questão de, se votarmos em branco, esta percentagem de lugares vai ficar vazia. Porque se de repente houver uma grande percentagem de pessoas que vai votar e vota em branco, nesse caso, eu penso que as pessoas também, o que elas querem é ser representadas, não é não serem representadas. E quanto menos lugares houver para pessoas que realmente estão lá a representar algum partido e uma percentagem da população, mais difícil vai ser partidos pequenos entrarem na Assembleia, sendo que algumas cadeiras ficam vazias. Muito obrigada, Sofia. Bom, eu acho que esta questão é menos para juristas do que para pessoas que percebem melhor sobre comportamentos eleitorais e por isso têm outras ferramentas de avaliação que eu sinceramente não tenho. A questão, o descontentamento com o sistema tem no voto em branco uma expressão natural que não é muito usada. E por isso não sei se ganharia alguma coisa com o voto com a antecipação dessa possibilidade no boletim de voto essa previsão expressa, não sei se traria alguma coisa ou não. Muito sinceramente remeto-me à minha humilde condição de jurista para não me aventurar por esses domínios. Quanto à circunstância da abstenção e os votos nulos ou brancos poderem ter um impacto do número de deputados, e estamos a falar, isso apenas poderia ser em órgãos colegiais, portanto, ter um impacto no número de deputados, eu parto do princípio que o número de deputados se calcula em função de outros elementos que não a participação eleitoral, pela necessidade de um determinado nível de massa crítica para tomar determinadas decisões e para participar no exercício de determinadas funções de soberania. Por isso, à partida, não me parece muito lógico. Agora, posso estar a pensar mal e pode ter um sentido importante. Jorge. Eu tenho que responder primeiro à outra questão, não é? Porque, de facto, a Sofia defendeu aqui a possibilidade, eventualmente no futuro, do voto obrigatório. E eu queria dizer que o direito de voto sempre foi, digamos assim, um corpo estranho no catálogo dos direitos fundamentais. Um direito sui generis, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele já era considerado um direito quando na realidade ainda era um privilégio de classe. Desde as revoluções liberais, que o sufrágio é considerado um direito fundamental, um direito do homem, se quiserem, e em bom rigor só passou a ser um direito fundamental quando o sufrágio se tornou universal. Um dos pressupostos básicos para a qualificação de um direito como direito fundamental é a igualdade entre todos os homens. E durante o século XVIII, durante o século XIX, em alguns casos durante o século XX, no caso português, até às eleições para a Assembleia Constituinte em 1975, o sufrágio não era universal. E, portanto, se não era universal, não havia um direito fundamental, havia apenas um privilégio de classe. Mais alargado, menos alargado, capacitário, noutros casos censitário, enfim, várias modalidades. E, portanto, isto faz do direito de voto um direito um bocadinho diferente dos outros. Por outro lado, também, até muito recentemente, os direitos fundamentais eram olhados apenas como direitos contra o Estado, a abstenção do Estado, a que o Estado esteja longe. A liberdade de associação, a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação eram direitos, digamos assim, de afastar o Estado. As pessoas seriam tão mais livres quanto mais longe o Estado estivesse. E o direito de voto é o contrário disso, é um direito positivo, não é? No fundo é um direito de crédito contra o Estado para que o Estado organize periodicamente as eleições em que o soberano pode expressar a sua vontade. E em terceiro lugar,
sobretudo em regimes políticos que saem de uma revolução ou de uma experiência ditatorial traumática, sempre se aceitou, relativamente ao direito de voto, um nível de funcionalização que seria absolutamente inaceitável relativamente aos outros direitos. Isto é, relativamente à liberdade de expressão, à liberdade de associação, à liberdade, enfim, à integridade da vida da integridade física, à intimidade da vida privada, o direito compreende a possibilidade de exercício positivo, de exercício negativo, de não exercício e até de exercício renunciativo. Passo a explicar. Exercício positivo, entrar numa associação ou constituir uma associação. Exercício negativo, sair da associação. Não exercício, não pertencer a nenhuma associação, nem querer pensar nisso. E o exercício renunciativo é, até contratualmente, porventura, renunciar a este direito. Ora, de certa forma, em alguns países, precisamente por causa de experiências traumáticas de regimes ditatoriais muito longos ou muito pesados ou com uma história muito negra, entende-se, de certa forma, que ao direito de voto deve estar associado um dever. Mas nós não podemos inverter as coisas, como, de certa forma, a Sofia aqui fez, em que, praticamente, aproximou o direito de voto da obrigação de pagar impostos. Ora, eu, quando pago o meu IRS, confesso que não me sinto a exercer nenhum direito. E o mesmo acontecia na minha geração quando falávamos do serviço militar obrigatório. Apesar da Constituição falar do direito a defender a pátria, não era propriamente um direito que nós íamos exercer, não é? Era uma obrigação. Não é? E, portanto, esta ideia dos direitos bumerangue, não é? Que é fantástico, nós temos um direito, lançamos o bumerangue dá a volta e depois bate-nos cabeça por trás. Enfim, esta revolta dos direitos contra o seu próprio titular, de facto, é algo que eu não consigo perceber. Quanto à outra questão, respondo muito rapidamente, porque eu aceito efetivamente a necessidade de alguma valorização do voto em branco, não dos votos nulos. Eu confesso que já votei em branco várias vezes, porque a oferta não me agradava, não me conseguia rever em ninguém, e depois, na noite das eleições, tive uma terrível decepção, que é, basicamente, votos nulos e brancos. Eram muito poucos e os votos brancos eram colocados, eram somados aos votos nulos, que basicamente são aquelas pessoas que não conseguem acertar com a cruzinha no quadrado ou que então escrevem palavrões no boletim de voto. E, portanto, eu concordo efetivamente com alguma valorização do voto em branco e esta ideia original, que eu não conheço rigorosamente a origem, de as cadeiras ficarem vazias, no fundo, é uma ideia importante porque põe o dedo na ferida, isto é, vai onde dói efetivamente aos partidos. Não é? Porque se a abstenção crescer, se os votos brancos crescerem, mas o número de deputados a repartir pelos partidos for rigorosamente os mesmos, os partidos não têm incentivo para mudar. E, efetivamente, aquilo que eu acho que é necessário é um incentivo forte para os partidos mudarem. Obrigada. Não sei, Sofia, se querias acrescentar alguma coisa, se posso passar à questão. Não, eu convivo bem com esta picardia. Então, porque estamos aqui muitos jovens realmente na audiência, uma questão que queria colocar é saber se, uma vez então que da parte também assistimos à verificação de uma elevada taxa de abstenção entre os jovens, será que se poderiam adotar algumas medidas neste aspecto? Por exemplo, uma ideia, da mesma forma que os jovens têm um dia da defesa nacional, terem, por exemplo, um dia da cidadania em que sejam confrontados com questões semelhantes às que temos discutido aqui hoje. Outra ideia seria, por exemplo, que esta cidadania fosse, por exemplo, uma unidade curricular obrigatória no secundário, tentando focar a questão não tanto no que diz o programa do partido A, B ou C, mas um bocadinho mais amplamente sobre o sistema constitucional português e, portanto, tentar um pouco suscitar o interesse dos jovens, porque penso que é muito interessante, e todos falaram um pouco disto, esta ideia da abstenção, no fundo, do culpado da abstenção é o eleitor que não vota, mas realmente
talvez também o culpado ou os culpados por este desencanto democrático dos nossos dias esteja também a culpa do lado dos políticos, que não são capazes de captar verdadeiramente a atenção das pessoas, sobretudo também a atenção dos jovens. Se calhar começava por ti, Sofia. Eu acho que estas ideias de educação cívica, de promover a sensibilização política aos mais jovens, um bocadinho como há paz no mundo, estamos todos a favor, não é? Eu acho que tudo isto é muito importante. É importante saber como é que isto se operacionaliza e se isto produz ou não resultados. Eu não posso deixar de estar a favor, mas não tenho nenhum programa concreto, nem sei qual é o impacto que isso terá e como é que isso se fará. Tudo o que se faça em termos de sensibilização política dos jovens, à partida, nada a opor. Mariana. Pois é, um bocadinho como a Sofia diz, e eu penso que é importante na medida em que nós também vimos de manhã que grande parte da abstenção é explicada pela falta de interesse na política. Esta falta de interesse não afeta só os jovens, mas nós vemos que a camada jovem da sociedade é a que menos vai votar, a que mais se abstém. Eu penso que é importante ter estes dias da cidadania, ter aulas até de ciência política, como foi sugerido no debate anterior. Eu tenho receio que, apesar de estarmos a apelar ao interesse político e a tentar educar as novas gerações para se interessarem mais pela política, que no fundo nos afeta a todos, mas eu penso também que o facto de elas não se interessarem não é exatamente só culpa delas. O sistema político não parece ter nada a oferecer, porque senão eu acredito que os jovens iriam votar. Portanto, ou vendo que não são em suficiente número para fazer uma diferença, ou verem que as alternativas que existem, nenhuma responde às suas necessidades realmente, eu acho que é preciso, portanto, os dois lados educarem-se. Tanto os políticos têm que dar mais resposta aos eleitores, como os eleitores têm também que dar mais resposta à política. Mas tem que ser feito este balanço. E isto é também o que eu não concordo na obrigatoriedade do voto, é pôr-se a tónica toda nos eleitores. Os eleitores é que estão a fazer mal em não ir votar e têm que ir todos votar. Ora, há um problema maior que leva as pessoas a não irem votar. E não está só em não quererem sair de casa e ir até às urnas. Eu concordo essencialmente com o que foi dito antes. Quer dizer, antes de se queixarem da falta de interesse dos jovens pela política, é preciso perguntar se a política efetivamente tem interesse. Porque, normalmente, quando há uma consequência, é porque há uma causa, não é? E, portanto, eu assumo que aqui há uma causa, e a causa é a política é efetivamente bastante desinteressante. E é sobretudo desinteressante para os jovens. Porquê? Os partidos políticos, que são, no fundo, a oferta, nasceram já há muitos anos, nasceram marcados por questões de justiça social e, hoje em dia, grande parte das questões que se colocam à sociedade não são questões de justiça social, não são questões de distribuição da riqueza entre ricos e pobres. São, muitas vezes, questões de justiça intergeracional. E os partidos não refletem isso. Uma das questões mais importantes deste ponto de vista da justiça intergeracional é a questão do ambiente. E, por exemplo, se nós olharmos, não existe em Portugal verdadeiramente um partido ambientalista em que se possa votar. Enfim, entenda-se, em que se possa efetivamente votar no boletim de voto. Como existem variedíssimas outras questões. A questão, por exemplo, do desemprego não é uma questão, em larga medida, entre ricos e pobres. É uma questão entre jovens e pessoas menos jovens que já estão empregadas, porventura até com um regime laboral bastante protegido. E por aí fora, há muitas questões de justiça intergeracional que não têm qualquer tradução na oferta política existente. E já agora só uma pequena nota, porque às vezes parece que a juventude é presa por ter cão, presa por não ter. É presa porque não se interessa. E é presa quando se interessa. Por exemplo, as juventudes partidárias em Portugal têm um terrível estigma.
são os jotinhas, não é? Os jotinhas são aquelas pessoas que estão ali, porventura, para ganharem um lugar num gabinete ministerial e, quem sabe, mais tarde serem secretários de Estado e ministros. E, portanto, quando não se interessam, aqui de El Rei porque não se interessam. Quando efetivamente se interessam e correm o risco e fazem parte de uma associação, bom, aí têm também esta chancela, não é? De que são interesseiras porque estão apenas a usar as juventudes partidárias para fazerem carreira. Então, se calhar aqui uma questão para animar um bocadinho a audiência. E que tal proibir eleições, proibir jogos de futebol em dias de eleições? E começo aqui pelo Jorge novamente. Enfim, eu devo dizer que eu, por mim, proibia jogos de futebol todos os dias. Porque, de facto, sou das poucas pessoas que conheço, talvez haja mais uma, o Pacheco Pereira, que abomino, não os jogos em si mesmo, porque os jogos em si mesmo até são divertidos, mas aquilo que se designa normalmente como o mundo do futebol. Enfim, piadas à parte, proibir jogos de futebol em dia de eleições seria, na minha perspectiva, inconstitucional. E seria inconstitucional porquê? Por uma razão muito simples. Porque os campeonatos de futebol são organizados por uma associação, creio que é a Liga de Clubes de Futebol. É uma associação que prossegue, nos termos da Constituição, livremente a sua atividade e, portanto, marca os jogos nos dias que quer, às horas que quer. E proibir os jogos de futebol em dia de eleições seria restringir a liberdade dessa associação, bem como dos clubes que naturalmente fazem parte dessa associação e que são sociedades comerciais e associações ao mesmo tempo, sem que daí se retirasse nenhum benefício. Porque naturalmente os jogos de futebol duram, mesmo quando é preciso estender um bocadinho para o Benfica ganhar, duram 90 minutos. E o período em que as pessoas podem ir votar é muito mais alargado e, portanto, mesmo aquelas pessoas que sejam mais concentradas e precisam de alguma antevisão do jogo, têm ainda assim muito tempo. Portanto, é uma medida, é uma restrição gratuita, fútil, sem qualquer utilidade. Além do que, para ser consequente, tinha que se proibir os jogos de futebol e todas as outras atividades com o mínimo de interesse naquele dia, não é? E, portanto, tínhamos que transformar o dia das eleições num dia tão desinteressante, que até as próprias eleições pudessem ser um programa empolgante. Mariana. Pronto, a questão dos jogos de futebol é também, na minha opinião, é uma não questão. As pessoas que querem votar vão votar e não é porque há um jogo de futebol que deixam de ir. Mais importante que proibir jogos de futebol é o que se começa a fazer, de votar antecipadamente, quem sabe um dia votar por correspondência, quem sabe ter uma semana de eleições em vez de um dia de eleições, etc. Muitas medidas de conveniência que a literatura diz que também não aumentam a participação eleitoral. Não é, as pessoas que querem votar, no fundo, vão votar, seja no dia da eleição, seja antes, se é possível. A questão está e continua em interessar as pessoas. Estou plenamente de futebol acordo. ou não. Também não proíbe jogos de futebol, nem circo, nem nada. Aos dias de eleições, acho que devem ser uma festa e, como tal, devem ter todo o tipo de atividades que permitam às pessoas juntar-se, conviver e nada de proibições. Sim, só uma nota. Grave não é ver jogos de futebol em dia de eleições. Esta competição entre política e futebol é uma competição que já tem muitos anos, em que alguns políticos optaram por se juntar, digamos assim, ao inimigo, não é? Portanto, vemos hoje políticos com alguma relevância, enfim, como dirigentes de partidos políticos, como comentadores desportivos. Isso sim é que é grave, não é? É que do lado da política, reconhecendo no fundo que não têm hipótese de competir com o futebol, se tenham transferido em parte para o futebol para ganhar créditos na política. Ora, eu vou colocar uma última questão aos oradores para depois passar a palavra à nossa audiência. É uma questão um pouquinho mais técnica, por isso se calhar pedia mais contenção no tempo de resposta, que tem a ver precisamente com a reforma do sistema eleitoral.
Como sabem, o número de deputados era previamente maior, mais extenso, foi reduzido para 180 230. Em 97 abriu-se a porta à reforma eleitoral, entretanto tem-se falado um pouco nestes temas mais recentemente, vários artigos de opinião, do Nuno Garopa, Jorge Pereira da Silva, entre outros, sobre questões, eventuais questões de falta de proporcionalidade do nosso sistema. Não sei se tem alguma coisa que gostariam de falar. Mariana? A questão da falta de proporcionalidade do nosso sistema, é verdade que ela existe, é verdade que existe em quase todos os sistemas. Por exemplo, o que se tem proposto hoje em dia cá é muito um género de sistema eleitoral como existe na Alemanha, sendo mais proporcional. Na Alemanha, por exemplo, existe uma cláusula barreira que abaixo dos 5%, um partido que não chega aos 5% não é representado. E eu penso que, tão importante que é a proporcionalidade, também é importante encontrar um balanço entre representatividade, proporcionalidade e governabilidade. Jorge, não sei se... Bom, aí há duas questões. De facto, a questão da reforma do sistema eleitoral em Portugal está muito estudada e muito bem estudada. E há dois pontos que são importantes. Um é o do reforço da proporcionalidade. Outro é o do duplo voto. Começando pelo duplo voto. As propostas que me parecem melhor conseguidas de reforma do sistema eleitoral português atribuem ao eleitor 2 votos. Um com o qual eles escolhem basicamente o partido que querem que ganhe as eleições e, portanto, simplificando, escolhem entre os diferentes candidatos a primeiro-ministro, e um outro que lhes permite escolher o deputado que os vai representar no Parlamento. É claro que depois tem que haver uma conjugação entre os 2 votos, precisamente para garantir a proporcionalidade, mas deixando estes aspectos à parte, eu creio que a atribuição de 2 votos, separando a escolha do primeiro-ministro e permitindo uma maior personalização com um segundo voto, em que a pessoa identifica efetivamente se é o Sr. A, a Sra. B ou o Sr. C que o vão representar no Parlamento, isto seria uma mais-valia muito significativa. Os partidos não gostam disto. E não gostam disto porquê? Porque isto permite, a expressão talvez não seja mais politicamente correta, permite o chamado voto esquizofrénico, em que a pessoa vota num partido para uma coisa e vota no candidato de outro partido para outra coisa. E, portanto, isto pode gerar gera seguramente competição interna dentro dos candidatos dos próprios partidos e gera esta falta de sintonia entre um voto e outro e gera imprevisibilidade, e imprevisibilidade é tudo aquilo que os partidos não querem em matéria de eleições. Mas eu acho que isto seria, de facto, dar mais aos eleitores, e se nós dermos mais aos eleitores, acho que eles responderão melhor. Depois temos a questão da proporcionalidade. A questão da proporcionalidade, de facto, como a Mariana disse, não há nenhum sistema que seja, enfim, por acaso até há, que são 100% proporcionais, mas o que isso gera é depois uma enorme pulverização de partidos, 16 partidos, 40 partidos, e depois torna muito difícil a formação do governo. Isso não está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é aumentar os círculos eleitorais mais pequenos, ou melhor, ou isso, mas isso é dificilmente, não é muito fácil de fazer, porque, apesar de tudo, as pessoas que vivem nesses distritos menos populosos gostam de ter os seus representantes. O que está essencialmente em causa é abandonar o modelo distrital e passar para um outro modelo que seria basicamente o das regiões plano, não é? Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, e depois regiões autónomas. Isto daria círculos de dimensão, enfim, média-grande, e, portanto, reforçaria a proporcionalidade. O reforço da proporcionalidade deverá, em princípio, permitir o acesso ao Parlamento de novos partidos. E, portanto, novos partidos significa mais escolha,
maior possibilidade dos eleitores se identificarem com esses partidos. Obrigada. Para terminar, Sofia. Muito brevemente, porque concordo basicamente com a ideia de que o sistema deve reforçar a sua dimensão de proporcionalidade, sendo que me preocupam alguns dos efeitos perversos que a proposta, nomeadamente aquela que está em cima da mesa da SEDES e da Associação por uma Democracia de Qualidade, podem trazer, nomeadamente na forma como estão previstas as circunscrições territoriais, por exemplo, a junção de Braga e Viana do Castelo, Porto Alegre, Beja, Évora, enfim, há ali umas junções que eu não sei se vão ou não de encontro àquilo que são as aspirações das populações, tenho muitas dúvidas que vão, que seja nesse sentido que seja uma aspiração das populações essa junção no sentido de terem maior escolha, de poderem eleger mais deputados, mas por outro lado ficarem dispersas numa região maior, por isso não sei se será exatamente o tipo de revisão de circunscrições eleitorais que melhor serve as necessidades do país. E depois, por outro lado, eu acho que a Mariana salientou isso muito bem, a proporcionalidade, o reforço da relevância do voto é muito importante, mas não é um valor a ter em conta isoladamente, e nomeadamente as questões da governabilidade, da necessidade de não fragmentação excessiva, do espectro de partidos representados na Assembleia da República, etc., são questões que eu acho que devem ser, que nos devemos aproximar delas com maior cautela. E tenho também sérias dúvidas que isso tenha um impacto significativo em matéria de diminuição da abstenção. Hoje o André logo no princípio dizia que devemos ser humildes quanto às expectativas de relação entre medidas concretas e o efeito na diminuição da abstenção, e essa é uma delas em que me parece que se é esse o aspecto fundamental a ponderar, não me parece que seja por essa via que essa reforma deve ser estimulada. É evidente que há outras dimensões da luta por uma democracia de qualidade, que é o nome de uma das associações proponentes dessa alteração, que têm que ser postas em causa. Agora, uma relação direta entre reforma eleitoral e reforço da proporcionalidade e diminuição da abstenção, tenho dificuldade em ver, mas como digo, como jurista, também não tenho as melhores ferramentas para apreciar essa relação. Ora, penso que o Jorge quer só acrescentar alguma eu coisa. concordo com a Sofia num ponto, que é, nós não podemos fazer uma pré-regionalização do país para efeitos de sistema eleitoral, não é? Porque já se viu que não é fácil fazer a regionalização do país e, portanto, acho que a única hipótese aqui é utilizar aquelas circunscrições que já existem há muito tempo, existem para efeitos da administração desconcentrada do Estado e que são aquelas que eu referi, não é? E, portanto, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Ainda assim, não deixa de ser curioso que, hoje em dia, não havendo praticamente proporcionalidade nos círculos mais pequenos, os círculos muito grandes, e em particular o de Lisboa, é um círculo muito proporcional, não é? E, portanto, todos os pequenos partidos concentram todas as baterias em Lisboa, porque é em Lisboa que tem hipóteses de, efetivamente, eleger um deputado. Isto, no fundo, há aqui muitas proporcionalidades, há 3 proporcionalidades, pelo menos, que têm que ser tomadas em conta. Uma que é a correspondência entre o número de eleitores de cada círculo, de cada distrito, e o número de deputados a eleger por cada círculo. A outra é a proporcionalidade dentro de cada círculo, e aí, de facto, os círculos pequenos, enfim, não têm proporcionalidade, não é? Os círculos grandes, em compensação, têm um índice bastante elevado de proporcionalidade, e depois temos a proporcionalidade global do sistema, isto é, no final de contas, somarmos todos os votos expressos nas eleições, qual é a discrepância que existe, não é? E a discrepância existe, quer dizer, é possível ter maioria absoluta, é possível ter 50% dos deputados com 43% dos votos, e, portanto, a distorção está aí. Mas não é apenas culpa dos círculos, é também, em parte, culpa do método D'Hondt, e o método D'Hondt está estabelecido na Constituição, portanto, quanto a isso, não podemos fazer nada. Eu devo dizer que, à medida que o tempo vai passando, a minha preocupação com a estabilidade governativa vai diminuindo. Porquê? Porque nós temos tido, de facto, governos estáveis, não é?
Se temos governos bons ou não, isso é outra questão. Mas eles são estáveis. Isto agora, para os mais velhos, há uma dívida que todos nós temos relativamente ao PRD, um partido que apareceu numa dada altura, foi que derrubou um governo minoritário do PSD e percebeu-se que derrubar governos minoritários em Portugal não é um bom negócio em termos eleitorais. E, portanto, daí para a frente, nunca mais ninguém derrubou um governo minoritário. Portanto, houve governos que terminaram mais cedo porque os primeiros ministros fugiram, não é? Houve depois outros governos, houve 2 primeiros ministros de seguida, não é? Que fugiram por diferentes razões. E depois houve um em que a Assembleia foi dissolvida e outro que não teve outra alternativa senão demitir-se. Mas governos derrubados na Assembleia da República nunca mais houve. E, portanto, não estou neste momento muito preocupado com a estabilidade governativa, estou mais preocupado com a identificação dos eleitores com os partidos e também com a representatividade territorial. Não é? Nós não podemos ter, com um interior muito desertificado, não podemos ter, efetivamente, a esmagadora maioria dos deputados, todos originários, digamos assim, do litoral. É importante que haja deputados que tenham uma certa identificação com o interior do país. Obrigada, Jorge. Então agora abria o espaço de discussão. Já estou a ver ali algumas mãos no ar. Ali o Sebastião já colocou a mão. Não sei se podem chegar o microfone, por favor. Depois temos outra questão aqui em baixo também, já vi. Ok, já me ouve. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu tenho uma pergunta e uma breve nota, só uma provocaçãozinha para o professor, que é em relação... Só há um professor, não é? O resto são professoras. Mas que é uma pequena provocação, não é? Quando dizemos que nunca mais se derrubou um governo minoritário com grande sucesso, desde o derrubo que o PRD fez ao governo minoritário de Cavaco Silva, não é bem assim. António Costa derrubou o governo minoritário de Passos Coelho e Paulo Portas em 2015 e correu-lhe bem. Concordemos ou não. Mas pronto, era só uma provocaçãozinha. A minha pergunta é muito simples e também é um bocadinho para estimular o debate. É no sentido, qual é que é a opinião do painel sobre o dia de reflexão? Se é uma coisa que já se tornou anacrónica ou se defende a sua manutenção ou não. Muito obrigado. Se calhar juntava mais uma questão aqui à frente. Sim, aqui na terceira fila. Muito obrigado. Carlos Calado, já falei esta manhã. Temos aqui uma série de questões e a primeira era se o voto devia ser obrigatório ou não. Digamos, se quiserem tornar o voto obrigatório, isso é assumir a incompetência e a incapacidade dos partidos para atrair as pessoas. Portanto, pura e simplesmente. Depois, o que tem que acontecer é que os partidos devem ter que fazer por merecer os votantes. E os candidatos devem ter que fazer por merecer os mandatos que lhes são atribuídos. E aí temos o problema da nossa lei eleitoral. O método DONT é um método quase perfeito, está mal aplicado em Portugal. Porque aplicamos o método DONT 2 vezes. Primeiro, para definir o número de deputados que cabem em cada círculo. Está errado. Depois, para definir quantos deputados são eleitos em cada círculo. E a soma desses 22 círculos é que dá o total dos deputados. Sem grandes alterações, era possível resolver quase tudo isto. E sem haver duplo voto. Basta haver um voto. Votam nos círculos e é considerado o total, aplicando o método DONT, para eleger os 230 ou menos, porque aí os votos em branco podiam significar lugares vagos, 230 ou menos deputados, e depois é que sim, aplicava-se um novo cálculo para, em cada partido, os seus deputados serem distribuídos pelos círculos onde tinham recebido votos. E aí os deputados desses círculos teriam que fazer pela vida para
que os seus potenciais eleitores fossem votar, porque à medida que a abstenção aumentasse em determinado círculo, perdiam lugares no próprio partido. Portanto, com um único voto, considerado para o todo nacional, aplicava-se o método D'Hondt e, a partir daí, depois de contabilizados todos os deputados eleitos por cada partido, era distribuído por círculo, aplicando novamente o método D'Hondt, ou aqui já um método misto, com uma divisão por um fator e depois o método D'Hondt aos restos. E aí resolvíamos grande parte dos problemas que temos hoje em dia. Agora, vou só já pedir, agora, os jogos de futebol. 30 segundos para Os jogos de terminar. futebol são pagos. Se as pessoas vão aos jogos de futebol a pagar, porque é que não vão votar se é gratuito? Bem, se calhar respondíamos já a estas questões e vou dar a palavra ao Jorge, uma vez teve uma provocação direta. Não, relativamente à pequena provocação do Sebastião, há uma diferença muito significativa entre aquilo que aconteceu depois das últimas eleições e aquilo que tinha acontecido antes. É que antes, apesar de muitas vezes se usar a terminologia governo minoritário, em bom rigor o que havia eram governos de maioria relativa. E aquilo que aconteceu após as últimas eleições é que passámos a ter, pela primeira vez na história, um governo de minoria, ponto final. Não é? E aliás, não tenho conhecimento de mais nenhum caso em que um governo de minoria governe sem coligação. Bom, quanto ao dia, eu não frequentei, portanto, eu acho que as pessoas melhores são as pessoas que efetivamente, enfim, estiveram nesses dias, deve ser responder da parte atrás de si, não é? Porque acho que boas ideias às vezes são muito mal executadas, não é? E por isso acho que é uma boa ideia, se ela é boa executada ou não, não sei. Sofia. Bom, quanto à questão do reconhecimento do dever poder ser um falhanço do sistema, eu confesso que não vejo as coisas assim. Acho que, e não vou regressar muito a isso, mas acho que uma perspectiva equilibrada entre direitos e deveres é bom, é útil e pode ajudar ao revigoramento cívico, que é aquilo que a todos nos preocupa, e por isso não vejo nada a imposição do dever como uma capitulação do sistema. E por isso recuso-me um bocadinho a fazer essa ideia, a associar-me a esse reconhecimento que haver deveres é, por definição, mau. Acho que não, acho que a cidadania são direitos e deveres e é importante ter essa consciência e eu compreendo que nós vivemos numa época em que ainda está muito recente a ideia de haver deveres sem direitos, mas eu acho que essa época já passou e por isso que devemos hoje olhar de uma forma equilibrada e vejo muitas virtualidades no reconhecimento de que a cidadania se compõe de direitos e deveres. Virtualidades que têm a ver até, por exemplo, com a questão da imigração. Acho que um bom pacto de integração se realiza com muito mais facilidade quando há um conhecimento claro de quais são os direitos e os deveres de pertença a uma comunidade. E por isso, como digo, não vejo os deveres como uma capitulação, mas essa foi a questão inicial de que partimos e por isso não vou insistir muito mais sobre ela. Quanto ao dia de reflexão, eu tenho muita dificuldade em justificá-lo, mas a verdade é que eu acho que sabe bem aquela paragem antes do ato eleitoral. Mas, mais uma vez, não tenho dados que me permitam dizer que efeito é que isso tem, haver um dia de reflexão, se isso tem um efeito positivo, se isso faz diminuir o interesse e faz esfriar o clima eleitoral e, nesse sentido, tem algum efeito, não sei. Acho que é útil aquela paragem, mas é uma posição pessoal e empírica sobre a matéria. Mariana? Eu não tenho a certeza que o dia da reflexão, na prática, ainda existe hoje em dia. Portanto, não há campanha, não há apelo ao voto, mas... Apelo ao voto pode haver, não pode haver é apelo ao voto num partido. Sim. Partidos. Até que ponto é que ainda faz sentido hoje em dia? Eu tenho as minhas dúvidas. Não sei se existem outros países que não seja Portugal,
não sei quais são os efeitos, se existia, deixou de existir, se não existia, passou a existir, quais são os efeitos deste dia. Não vejo a necessidade, também não vejo a necessidade que desapareça. Quanto à questão da proporcionalidade, existem diversas formas de tratar a proporcionalidade, existem diversas soluções, mais ou menos eficazes, mais ou menos proporcionais, mais ou menos populares. Eu, concordando com a Sofia, eu não vejo e não conheço países onde se tenha mudado a proporcionalidade eleitoral com efeitos muito significativos na abstenção. Obrigada, Mariana. Voltando aqui ao Jorge. E relativamente ao Sebastião, eu não tinha percebido que se estava a referir ao dia de reflexão. Enfim, na minha cabeça confundiu-se com o Dia da Defesa Nacional e que esse Dia da Defesa Nacional também teria alguma função cívica, o dia de reflexão propriamente dito. Mas sabe bem, não é? Da sensação de que há uma paragem, porque as mensagens são tão, muitas vezes, vazias, que... Bom, relativamente à questão do sistema eleitoral, eu confesso que acho que é fundamental fazer uma reforma do sistema eleitoral que ofereça mais aos cidadãos. E o oferecer mais, para mim, é oferecer o duplo voto. E, portanto, mais possibilidade de escolha. Porque, no fundo, um voto com duas funções nós já temos hoje, não é? Nós hoje já temos um voto único de duplo efeito. Só que um dos efeitos depois é muito esbatido, não é? Ou é praticamente eliminado. No passado, quando se fez uma reflexão sobre isto, há uns anos atrás, eu não me estou agora a referir ao projeto mais recente da SEDES, chegou-se à conclusão que era muito importante que houvesse possibilidade de dissociação entre os diferentes efeitos. E, portanto, se a pessoa sai de casa, vai às urnas, se nós lhe podemos dar 2 votos, porquê é que devemos dar só 1? Não é? E, portanto, eu acho que isso era muito importante, porque as pessoas têm, neste momento, tal como está, há inevitavelmente uma desvalorização do Parlamento. Inevitavelmente. Isso é a tendência que vem desde o século XX, desde o Estado Social, que os governos têm, efetivamente, mais poder, são eles que controlam a administração pública, são eles que controlam o orçamento, são eles que concedem todos os benefícios que depois têm efeitos eleitorais, e há um declínio constante do Parlamento. E, portanto, sem uma identificação entre quem está no Parlamento e os respectivos eleitores, o Parlamento não pode valorizar-se. É muito difícil valorizar o Parlamento. E sem essa valorização do Parlamento, os líderes partidários acabam por ser, em última análise, quem toma todas as decisões essenciais. E, portanto, o Parlamento é uma caixa de ressonância dos respectivos líderes. Ora, e devolvendo a palavra à audiência, vamos aqui a Teresa à frente, queria colocar uma questão. Não sei se... Primeiro uma questão lá atrás, depois deixamos então para aqui. Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Eu sou aluno do Colégio Marista de Carcavelos, 12º ano. A minha pergunta tem a ver com a questão do quadrado no boletim de voto relativamente a não escolher nenhuma das opções que foram apresentadas. Foi aqui referido que isso depois poderia resultar, em termos de consequência, com os lugares em branco no Parlamento, mas que isso seria também, a dado momento, um problema, porque as pessoas que necessariamente sentem que não se identificam com nenhum dos partidos, continuam a querer ser representadas, só não encontram estas mesmas soluções nas soluções que são apresentadas no boletim de voto. Nesse sentido,
A minha pergunta era se existe a possibilidade de conciliar as duas perspectivas, ou seja, de criar essa ideia do voto em nenhuma das opções, mas ao mesmo tempo garantir que essas pessoas e essa representação é conseguida de outras maneiras que não os lugares em branco na Assembleia da República. Muito obrigada. Temos outra questão aí atrás. Bom dia, meu nome é Pedro Vicente, estou na escola Ibn-Cana, em Alcabidez, e tenho duas perguntas. Uma delas é porque é que o voto ainda não pode ser feito online, porque toda a gente hoje em dia tem acesso à internet e ao telemóvel. E a segunda pergunta é, maioritariamente as pessoas quando chegam ao secundário sentem logo interesse pela política, e porque é que o voto não pode ser feito a partir logo dos 16 anos? Obrigado. E temos ainda uma questão cá em baixo, por favor, se possível. Obrigada. Foi um painel muito interessante. Eu sou suspeita, é provavelmente aquele com que eu tenho mais afinidade temática. Achei muito interessante este dissenso entre a Andreia e o Jorge. Eu tendo a identificar-me mais com a posição da Andreia. De facto, eu acho que um dos problemas do nosso sistema democrático e do nosso sistema de direitos fundamentais é essa hiperbolização dos direitos fundamentais, precisamente com pouca ênfase na questão dos deveres, e eles estão lá expressamente consagrados. Poderá ser, é certo, um dever cívico, não deixa de ser um dever, e isso leva-me também a chamar a atenção para um ponto muito interessante que o Jorge levantou, relativamente à questão das juventudes partidárias e da demonização. É que, de facto, em termos de espaço público, muitas vezes não se percebe o que é que as nossas elites querem. Há uma diabolização dos políticos, há uma diabolização do exercício da política, do exercício quase profissional da política, e depois há a queixa de que a política não tem capacidade de atração, não consegue atrair os melhores, temos uma classe política com fraca qualidade, e temos até uma casta de comentadores que basicamente ganha a vida a diabolizar a classe política, e isso também nos deve levar a discutir outro tipo de deveres que nós temos enquanto cidadãos, e aí eu diria que nós temos desde logo o dever, principalmente a quem tem espaço na opinião pública, o dever de não intoxicar excessivamente o debate político, e estas duas notas que eu queria deixar para então poder passar para uma pergunta muito concreta. Nós temos aqui três excelentes juristas, publicistas, constitucionalistas. Se vocês fossem legisladores ordinários, portanto não de revisão constitucional, que medidas legislativas adotariam no imediato, ou seja, que não necessitassem de uma revisão constitucional, para atalharem então esta questão da abstenção? Obrigada. Obrigada. Ora, bem, antes de passar só a palavra, e uma vez que foi uma questão colocada a todos, esta última questão da Teresa Vilante, eu penso que não adotaria nenhuma medida que, de certa forma, ainda que não tornasse o voto obrigatório, porque a meu ver seria legítimo por via legislativa, teria que ser por via da alteração constitucional, não colocaria nenhuma medida de restrição ao voto. Eu continuo a entender realmente que o voto é um exercício de plena autodeterminação do indivíduo, e que qualquer alteração nesse sentido tem de ser feita tem que ser feita no momento prévio, ou seja, no momento prévio ao dia das eleições é necessário suscitar maior interesse na política, mas não penso que podemos obrigar as pessoas, e é engraçado o Jorge quando falava há pouquinho daquela ideia de obrigar a ser livre, foi precisamente essa ideia, realmente somos livres, mas obrigar a ser livre já cerceia a nossa liberdade, portanto realmente teríamos que enverdar por outras avenidas, mesmo que não tenham um sucesso tão imediato como esse aparente sucesso que é introduzir o voto obrigatório, que realmente diminui
os níveis de abstenção, mas que depois também tem outros problemas associados, como por exemplo nos Estados Unidos chama-se o donkey vote, que significa o voto não muito inteligente, ou seja, o voto por votar, o voto sem qualquer tipo de reflexão associada a este mesmo voto. Vou passar então às questões. Mariana, queres começar? Eu abstenho da questão aos juristas. Portanto, dali atrás, a primeira questão que vinha outra vez de encontro ao voto em branco e como é que se podia dar uma voz sem ser as cadeiras vazias. Para ser muito honesta, isto é uma questão que tem estado presente em vários países. Se discute o voto em branco, como institucionalizar o voto em branco. Eu, de momento, não conheço nenhuma solução, não sei, penso que uma coisa que se podia fazer hoje em dia é a entrada de independentes poderem se candidatar também ao Parlamento, o que não é possível. Fora isso, eu penso que só a existência do voto em branco criaria uma pressão política sem a necessidade das cadeiras vazias, para os partidos perceberem que alguma coisa tem que mudar. Em relação ao voto online, nós ouvimos esta manhã a Secretária de Estado a dizer que nós temos um sistema eleitoral que é muito estável, que é muito transparente e que seria de evitar qualquer medida que pusesse isso em causa. E eu acho que hoje em dia o voto online e mesmo o voto eletrónico, que é usado em vários países, ainda é visto com alguma suspeita. Votar aos 16 anos, eu acho que é uma agradável surpresa quando se discute tanto o desinteresse dos jovens pela política, saber que há jovens que aos 16 anos gostariam de votar. E eu penso que sim, que não vejo nada contra. Penso que estamos a caminhar para cada vez mais incluir mais jovens, o máximo número de pessoas, na verdade, na participação eleitoral. Ora, antes de passar a palavra, só mesmo porque temos aqui, portanto, uma pergunta do live stream e espero conseguir levantar um bocadinho pequenino, mas agora ainda ficou mais pequenino, é difícil de ler, acho que é impossível ler. Mas realmente, talvez criando uma disciplina obrigatória de formação cívica e política num secundário, já que é nos anos seguintes que os jovens irão votar, será uma opção. Portanto, não entendo que possa ser importante ir aos colégios e às universidades, motivar os estudantes e torná-los mais comprometidos na política dos seus respectivos países. Portanto, temos aqui também já algum feedback por parte da nossa audiência. E passava então a palavra à Sofia. Pode ser. Em relação à primeira pergunta, eu estou a pensar se haverá alguma forma que eu consiga imaginar de fazer representados quem não quis participar nas eleições. Não consigo, confesso, não consigo imaginar como é que essa representação se faria sem ser... Não consigo imaginar como. Em relação às questões do Pedro Vicente, do voto online, eu já tive a experiência de votar online. Na minha universidade vota-se online. A universidade minha, aliás, é quem tem certificado sistemas de voto online, por exemplo, também ao nível dos clubes desportivos. E se há alguma coisa que a sessão da manhã até nos indicou, é a importância do voto como ato social. E a liturgia do voto desaparece por completo no voto eletrónico. É alguma coisa que se faz numa pausa de trabalho, que se vai ali, vota-se e, da minha parte, senti um enorme vazio por não ter podido exercer o direito de voto segundo a liturgia normal do exercício do direito de voto. Pode ser uma posição meramente pessoal, mas já agora partilho aqui neste contexto.
Quanto ao voto aos 16 anos, é um bocadinho como a Mariana. Ainda bem que alguém aqui falou dessa proposta, que aliás é subscrita pelo menos por um dos partidos em Portugal, de votar aos 16 anos. É sinal de que, afinal, há vontade de participação política. Não tenho uma posição definida sobre ela, não sei se é bom ou se é mau, mas acho importante que dela se fale. Em relação à questão ingrata do que é que faria se fosse legislador amanhã como primeiras medidas, aliás, acho que tomou o exemplo do Pedro Magalhães de manhã, de fazer perguntas que os académicos não gostam. Essa é a pergunta que os académicos não gostam. Eu retomo a ideia do Pedro Vicente de manhã, a intervenção gradualista. Vamos primeiro por partes, portanto, vamos aumentar tudo aquilo que possa facilitar o exercício do voto, a conveniência do voto. Vamos testar as medidas que já foram criadas pela Lei Orgânica 3 de 2018 e que vão entrar, e vamos ver, vamos aos poucos, vamos vendo aos poucos que efeitos é que isso tem. Depois, fazer um esforço para fazer desaparecer a abstenção técnica. O João Cancela hoje de manhã deu-nos uma ótima notícia, é que afinal os resultados não são tão maus quanto isso, isto é, nós estamos a falar de níveis de participação eleitoral à volta de 50%, mas se usarmos outras variáveis já vão nos 64%, 65% nas legislativas. Ou seja, estudar o problema a sério, eliminar estas variáveis, analisá-lo na sua real dimensão. Estas seriam as duas primeiras medidas que eu proporia. E depois, isto não é uma medida legislativa, mas que vem de encontro também àquilo que eu acho que foram os resultados desta manhã e que para mim foram em certa medida surpreendentes. Se conseguirmos criar uma dinâmica social à volta do ato eleitoral, talvez isso tenha algum efeito de criar, fazer daquele dia um dia de alguma maneira especial, através de um conjunto de iniciativas que não passarão certamente por atos legislativos, mas que podem passar por diversas outras dinâmicas que podem ajudar a que o ato eleitoral não seja um incómodo que tem que se cumprir num determinado dia, mas que seja um ritual social com vantagens do ponto de vista da atração dos eleitores às mesas eleitorais. Obrigada, Jorge. Bom, respondendo só àquelas que ainda não, enfim, não têm resposta ou em que eu tenho mais alguma coisa para dizer. No que diz respeito ao voto, enfim, com novas tecnologias, nós de facto podemos apontar muitos defeitos ao sistema eleitoral português, mas há uma virtude que ele tem, que é ninguém desconfia da veracidade dos resultados. Não há chapeladas, não há escândalos, não há urnas perdidas e toda a gente percebe qual é o trajeto do voto entre o momento que põe o boletim na urna e depois a saída dos resultados. Toda a gente sabe como é que são contados, há ali elementos físicos e isso é muito importante, porque nada seria pior do que haver qualquer desconfiança relativamente ao funcionamento deste processo da transformação dos votos em mandatos. E, portanto, se as pessoas deixarem de perceber como é que aquilo acontece, eu acho que isso introduz uma desconfiança muito significativa no sistema e eu acho que nós não devemos correr esse risco. No entanto, as novas tecnologias devem ser aproveitadas para formas de participação que ocorrem nos momentos entre eleições. É porque nós, no fundo, estamos a focar muito na participação política nos dias das eleições. Bom, mas lá está, como dizia o Rousseau, quando há representação política, as pessoas são soberanas no dia em que votam e são súbditas em todos os outros dias. Não, mas não é assim, a ideia não é essa. A ideia é de que haja instrumentos vários de participação que permitam não apenas controlar aquilo que os deputados e os titulares de cargos políticos fazem durante o período do mandato, mas também intervir em decisões, enfim, respeitantes à sua cidade, à sua vila, à sua aldeia, às áreas pelas quais se interessa, não é? E há, neste momento, já várias autarquias locais a desenvolver apps interessantes que permitem comunicar com as autarquias de uma forma bastante interessante e bastante eficaz. Concordo com o voto aos 16 anos, mas acho que o problema não é só esse. O problema não é só
pôr os mais jovens a votar. O problema é aumentar o número de jovens na política ativa. E eu volto à questão da justiça entre gerações. O que é que interessa a uma pessoa de 70 anos a questão da sustentabilidade da segurança social? Isto interessa a quem tem outra idade, não é? Como dizia o Keynes, no longo prazo estamos todos mortos, não é? Estamos todos mortos no longo prazo. Temos que pensar que os mais jovens têm efetivamente uma esperança de vida muito grande e muitas das questões que não interessam muito significativamente às gerações mais avançadas interessam e muito aos mais jovens. E por isso, de facto, é um dado importante. O Parlamento português tem vindo a envelhecer desde 1976. A média etária do Parlamento português, se nós nos preocupamos com questões de igualdade de género, com representações de homens e de mulheres, porque é que não nos havemos de preocupar também com a representação dos mais jovens? A Assembleia Constituinte, não é? Na Assembleia Constituinte era o mais jovem dos parlamentos portugueses. Bom, quanto às associações académicas, a minha experiência enquanto professor é que eu estou a falar de associações académicas porque acho que, em larga medida, há depois uma certa continuidade entre o associativismo académico e o associativismo partidário. A minha experiência atualmente é que as pessoas mais envolvidas são normalmente as mais capazes. De certa forma, ao contrário daquilo que acontecia na minha geração, aquilo que eu vejo hoje em dia é que os jovens mais capazes, que são melhores alunos, que são, digamos, têm mais visão, são aqueles que estão nas associações académicas e mais tarde poderão estar, ou estão já, nas associações políticas e nas juventudes partidárias. E, portanto, eu, de forma nenhuma, critico as associações de juventudes partidárias. Quanto à pergunta da Teresa, eu acho que já se devia ter feito, era o que eu faria, já se devia ter feito há muito tempo, aprovar uma reforma do sistema eleitoral. Com 2 votos e com uma repartição por círculos muito mais equilibrada do que aquela que existe. É de facto um absurdo, os distritos já acabaram com os governadores civis, não é? Sim. E, portanto, os distritos são uma arqueologia do direito administrativo português e subsistem para este efeito. Mas há depois outras questões que são fundamentais. O estatuto dos titulares de cargos políticos e o financiamento dos partidos e das campanhas. Eu estou convencido, já escrevi um artigo sobre isto, que a corrupção é o pecado preferido do populismo. Nós estamos muito preocupados com a abstenção, mas o populismo é muito pior. Portanto, acho que é fundamental eliminar as causas da corrupção. Nós vimos ainda recentemente a Procuradora-Geral da República a dizer que ela, magistrada do Ministério Público, ficou surpreendida com a dimensão da corrupção em Portugal. Portanto, se ela ficou surpreendida, de facto, nós devemos ficar preocupados. E a corrupção não é um problema que se combata através do sistema judicial. Isto é como os incêndios, não é? Quando o incêndio já tem muitas dimensões, por mais bombeiros que se mandem para o terreno, não se vai conseguir apagar o incêndio. E, portanto, tem que ser no início, não é? Como agora se diz, no momento da ignição, não é? E, portanto, a corrupção, mais do que combatida, tem que começar por ser prevenida. Queria agradecer a todos os membros do painel, ao Jorge, à Mariana, à Sofia. Penso que foram intervenções brilhantes, muito esclarecedoras e que saímos daqui todos enriquecidos. Queria agradecer muito a presença de todos e terem assistido e as perguntas da audiência e agradecer à organização, em especial à Teresa Violante, todo o imenso trabalho que tiveram para organizar este evento. Muito obrigada a todos.